E aí, gente, vocês já devem estar sabendo da novidade, a notícia que passou aí durante essa semana em todos os jornais e veículos, uma super descoberta química que a gente fez em Vênus. A gente descobriu fosfina lá. E esse vídeo está dedicado a gente discutir que história é essa de vida em Vênus e que molécula é essa fosfina. Tem um monte de coisa boa que a gente pode falar. Basicamente, a fosfina consiste na molécula de H3P. A fosfina é um dos nomes do hidreto de fósforo, ou então fosfano, ou até fosfamina. Ela parece muito com a molécula de amônia. Tem uma geometria que a gente pode chamar de piramidal. Esse ângulozinho aqui é de cerca de 93, 94 graus. E ela é tortinha assim porque tem um par de elétrons que não faz ligação, como se fosse esse daqui. Essa molécula ela não é muito polar na sua ligação entre o P e o H, porque a diferença de eletronegatividade é praticamente zero. O fósforo é 2,2 e o hidrogênio também. Mas por causa do par de elétrons resultantes, essa molécula é um pouquinho polar sim, por causa do seu ângulo. Ela tem um momento de polo ali. E daí? E daí que a gente já conhece a fosfina aqui no nosso planeta como uma substância que é bastante tóxica, tem um cheiro bem ruim e é inflamável. E ela aqui no nosso planeta aparece nas nossas condições de pressão de forma gasosa, uma vez que o ponto de fusão dela é menos 130 e poucos graus e o de ebulição é menos 80. Então aqui, salvo condições muito absurdas, a gente sempre acha ela na forma gasosa. E daí? E daí que a gente já sabe que a fosfina ela tem algumas utilidades interessantes, por exemplo, na agricultura, para controle de pragas. E a gente produz ela industrialmente. A gente pode reagir hidrogênio com fósforo, gerando o hidreto de fósforo. A gente pode reagir também com água e NaOH, e esse fósforo reagindo também gera fosfina, e então algumas reações com ácidos também. A fosfina ela é bem legal, mas a gente está mais acostumado a ver ela aparecer na natureza por micro-organismos que não conseguem consumir muito oxigênio, ambientes muito com rara quantidade de oxigênio, quer dizer. E essa baixa quantidade de oxigênio faz com que os organismos se desenvolvam de outras formas. A fosfina normalmente é produzida em processos anaeróbicos. E essa quantidade de fosfina que a gente acha em grande quantidade quando não é industrial. E a gente já sabe disso, isso é um senso comum na ciência aqui no nosso planeta. Quando a gente vai para Vênus, que é o planeta que está em questão, a gente já sabia há alguns anos, com alguns estudos, que existia uma grande quantidade de fósforo no ar atmosférico, ali na atmosfera de Vênus. Lembrando que a atmosfera de Vênus ela é muito esquisita. Lá existe um super absurdo efeito estufa. A atmosfera de Vênus é basicamente formada por CO2, até 97%. Tem um pouquinho de nitrogênio também. Como é um ambiente extremamente, muito quente, a temperatura média da superfície passa de 450 graus fácil, isso faz com que as condições ali de enxofre e água gerem uma quantidade de ácido sulfúrico no ar atmosférico muito grande, as condições lá são bem tensas. Como se esse fósforo se apresenta então em Vênus? A gente não sabia. Recentemente, na verdade essa semana, a gente descobriu que pelas ondas, pela forma com que o fósforo absorve a luz que vem do Sol, chega aqui no nosso planeta no seu espectro eletromagnético, que é a identidade das moléculas e como elas interagem com a luz, que a forma com que o fósforo vinha na forma de molécula de fosfina, assim que a gente identifica, pela forma com que as ondas dessa molécula vão, em função da absorção dela, chegam aqui pra gente. E o estranho é que a gente não consegue imaginar como essa fosfina é produzida em Vênus, uma vez que no nosso planeta a gente sabe que ela é normalmente vinda de seres de micro-organismos. Ou seja, não sendo industrial, é por micro-organismo. Não tendo indústrias lá, então, alguma coisa bate estranho. Isso não significa que tem vida em Vênus. Significa que das duas, uma. Ou possivelmente a gente está para descobrir uma novidade química geológica, um novo fator climático lá que a gente não conhecia, ou até a gente não conhecia porque ele não existia mesmo, e agora ele está aparecendo para a gente. Não é muito provável de ter vida lá, mas é possível, uma vez que a única forma da gente entender vida em outros lugares é olhar a nossa vida aqui e comparar lá. O legal da fosfina é que ela está numa altura na atmosfera que não é tão quente quanto a superfície, bate ali aproximadamente 50 graus Celsius. Isso faz com que já seja coerente a gente ter algum tipo de micro-organismo desenvolvendo ali.
Isso, na verdade, essa descoberta para a gente da ciência ela é muito legal, e mais legal ainda é que ela abre mais perguntas e dúvidas do que respostas em si. Essa é a parte legal da ciência. As coisas mais interessantes, na verdade, ainda estão por vir. Na verdade, esse parece aí que é um pequeno pedacinho de tijolo no muro enorme de conhecimento que a gente vai descobrir. E agora a gente vai ter que ir lapidando essa parede para saber até onde a gente vai. A química, quando no nosso planeta já não basta ser legal, ela parece ser legal no universo todo. Gente, por enquanto é isso. Se você tiver alguma dúvida, procura a gente no nosso canal que a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas. Se você gostar mais de conteúdo como esse, você avisa pra gente que a gente produz mais. A ideia é te ajudar. Imagina quanto assunto legal que eu falei aqui que não pode cair no vestibular, né? Valeu, gente. Valeu, até.